Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bora meditar um pouquinho na palavra, mulheres de Deus. Shalom, graça e paz. Aqui é a profetisa Andréa Matos. Quero trazer uma extensão a respeito da nossa última conferência. Sara, um ventre para as nações. Estou aqui em missão, porém, parei um pouquinho aqui para compartilhar com você algumas verdades que Deus nos trouxe nessa última conferência, no dia 8 de abril, aqui no estado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós, mulheres que entenderam o seu lugar no corpo, tem se levantado, para gerar, para estabelecer. Então eu quero aqui compartilhar algo, amém? Primeiramente, essa conferência se dá de 2 em 2 meses aqui na nossa cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um ambiente preparado para você que precisa entender sua identidade espiritual, que busca no Senhor descobrir e ter o seu propósito desatado, amém? Essa conferência tem traçado o destino, liberado palavras proféticas que têm feito a diferença na vida de muitas mulheres. É um desafio, Deus estabeleceu aqui no nosso meio essa escola profética para mulheres. O porquê, Qual é a necessidade de estabelecer uma escola profética sobre predestinadas? Porque é um princípio bíblico, amém? Desde o início até o fim, Deus escolheu seus profetas dentro do ofício do ministério profético para desatar os seus predestinados, líderes, pessoas de relevância, para cumprimento do seu propósito. Então tem uma palavra que impactou, a minha vida e a vida de muitas mulheres ali, entre elas líderes, missionárias, mulheres de oração, mulheres de intercessão, pastoras, jovens que têm sede de Deus, que têm buscado mais de Deus. E o acordado foi isso. A conferência se dá de 2 em 2 meses e a gente liberando alguns conteúdos da conferência até entrar na próxima. Então, Sara, um ventre para as nações, entendeu qual é o seu lugar no corpo. Nós, mulheres, entendemos que nós somos um ventre predestinado por Deus para gerar a palavra profética até que se cumpra tudo aquilo que sai da boca de Deus a respeito da sua igreja. Bora lá para a palavra? Existe ali no versículo de Gênesis 16 uma abordagem, principalmente para nós que somos líderes, amém? Principalmente para nós que somos mães, porque se dá o primeiro ministério, ali, nesse ambiente de altares, o altar da mesa, o lugar secreto, o lugar de intimidade. O primeiro ministério e o ofício de uma mulher se dá aí, nesses ambientes. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi algo que Sara, sendo quem ela era, presta atenção, viveu. E se ela viveu, ela trouxe em si experiências que eu e você, através da palavra, não precisamos ter. Podemos aprender com Sara, amém? Sara, uma mulher escolhida por Deus para gerar, não só para si, não só fruto dos seus desejos e vontades, dentro de uma aliança, se vendo sua mãe, tendo a sua família. Não, Deus separou essa mulher para ser referência, para tocar as nações e para liberar as bênçãos que Deus liberou sobre a vida dela. Mas olha só, como uma mulher como essa se dá, para muitos, numa disfunção como essa. Não conseguir ter fé diante das circunstâncias que ela passava dentro de um tempo e ainda sendo estéril. A palavra vai dizer no livro de Gênesis que Sara, por N situações que nós vamos destrinchar aqui, já avançada na idade, já sendo ali pela cultura do seu tempo, exigida, cadê o filho, cadê o sinal dos céus que respalda a sua aliança com Abraão? Eita glória, nós que somos líderes, e eu entendo que ser líder é ser ferramenta e é ser ambiente da manifestação dos milagres, das promessas de Deus. Sara se vê nesse cenário, avançada já na idade,
muitos anos na espera, vou gerar ou não vou gerar, quando vai se dar, Senhor, para mim o Senhor não me vê, Senhor, será que de fato, né, o Senhor não se enganou quando me escolheu? Meu Deus, eu fico parando para pensar. Quantas situações se deu nas emoções de Sara, nos pensamentos de Sara, quantos conflitos essa mulher teve no seu interior. Diferente dela, hoje nós podemos ter para nós, quando temos maturidade, né, espiritual, emocional, pessoas maduras e de destino sobre as nossas cabeças, para cooperar, para nos ajudar a vencer esses conflitos dentro do tempo que Deus tem para realizar os seus desígnios. Não é fácil lidar com as circunstâncias. Pensa com a do tempo. Viver a promessa do Senhor no tempo do Senhor e não na nossa. A palavra vai dizer aqui nesse versículo, no livro de Gênesis, que Sara dá ao seu marido a sua concubina. Não é verdade? Quantos aqui conhecem essa passagem? Quantas aqui, de repente, não está vivendo o que viveu Sara, na espera de viver no tempo do Senhor? Quantas aqui, como Sara, não sabendo esperar no tempo do Senhor, viveu essas disfunções que deixou consequências, como Sara também aqui viveu? Muitas de nós, eu já passei pela vontade permissiva de Deus. Ora ao Espírito Santo, peça a minha paternidade, que sempre me traga alinhamento, para que as minhas emoções, os meus desejos não venham ultrapassar, sobrepor os desígnios do Senhor. Porque quando não temos assim esse discernimento, que também sermos geradas vai nos levar a ter êxito, mesmo diante dos desafios, faz toda a diferença. Naquele tempo, Sara tinha a voz de um povo, a voz de uma cultura, a voz de uma pressão, exigindo dela uma promessa, que dentro do tempo de Deus, para ela, né, já era muito longa a espera. Então, hoje nós temos esse privilégio. É ser madura, é ser sábia, é discernirmos a importância de uma unção maior sobre a nossa, né? Profeta, o que você quer dizer com isso? Uma pessoa que carrega uma unção maior que a nossa, ela carrega também o seu caráter, maturidade, não só para gerar segundo o que ela pensa, segundo a sua religião, mas gerar para Deus, mas gerar com visão de reino. Faz toda a diferença no nosso processo termos o privilégio de termos mulheres de relevância sobre nós. É de extrema importância, porque são níveis, sabe, que a gente tem que galgar em Deus. As Escrituras, ela é eficaz para nos trazer crescimento e maturidade em todas as esferas, esfera emocional e esfera espiritual. Quantas de nós aí no ofício não somos usadas para liberar, não somos usadas para gerar, mas quando olhamos para nós, estamos enfermas, estamos frustradas, estamos até nessa linha de incredulidade, como esteve Sara, levando ela a cometer, né, esse erro, vamos colocar dessa forma, né? Mas olha só que interessante. Quando passamos por situações como a de Sara aqui, em Deus, podemos ressignificá-la. Ela ressignificou, amém? Ela teve as experiências dela, e as experiências de Sara, aqui com a concubina Agar, nos ensina algo nos dias de hoje. Então eu também quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você errou, se você se precipitou, se você forçou, né? Como Moisés, era para ele tocar na rocha, né? E às vezes nós não tocamos na rocha, nós violentamos a rocha. Porque na nossa pequenez, nas nossas frustrações, diante dos nossos conflitos, nós achamos que os pensamentos de Deus a nosso respeito é inferior àquilo que a gente quer e deseja. Ei, presta atenção. A palavra de Deus vai dizer que os pensamentos dele é muito mais alto. E são pensamentos de paz e bênção. A palavra também vai dizer que é aquilo que eu nunca experimentei, é aquilo que meus olhos nunca viram, o que ele tem preparado para nós. Então Sara passou por essa situação na prova do tempo, diante da circunstância no meio dos seus. Ela era casada com Abraão, um homem escolhido por Deus, consagrado debaixo de uma aliança para ser pai, junto com ela, né, ser paternidade de uma nação sem ter um filho. Pensa nisso. A promessa chegou,
a promessa os respaldou, separando como casal, para ser pai de multidões. E a palavra vai dizer que é pela fé. Então, o que eu vejo aqui? Às vezes, né, você que está esperando por um casamento, às vezes você que está esperando em gerar filhos, né, frutos desse casamento, de repente, você aí que está orando, esperando o processo do Senhor para gerar seu ministério, ser gerada na sua identidade, ei, não viole o processo, ei, presta atenção em quem está colocando a mão na sua cabeça, ei, escolha com zelo e oração e princípios aqueles ou aquelas que vão te gerar, porque isso tudo vai fazer a diferença, amém? Sara não teve sobre ela, as escrituras não nos deixam claro que Sara teve alguém para instruí-la, a não ser o seu próprio marido. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão tinha fé, que ela estava ali vivendo conflitos por causa da demora, por causa da demanda da espera. Porém, Abraão se sujeita. Sabe por quê, mulheres? Porque naquela época, se dar a casamento também a concubinas era uma cultura. No tempo de Abraão e Sara não existia lei. Então existia a cultura do concubinato, não é verdade? Então, para eles era uma coisa normal, mas quantas vezes eu e você, pelo raso da palavra, vimos Abraão ali cedendo ao desespero de Sara, naquele momento onde ele também, sabe, por zelo e proteção, porque quando você vai para a raiz da palavra você vê isso, por zelo e proteção, ele não mente, ele protege, que a palavra vai dizer em algumas teologias e traduções que Sara era parente, mas se você for a fundo, Sara era meia-irmã de Abraão. Profeta, onde você quer chegar com essas verdades? Logo, logo você vai compreender. Aqui no final dessa live, eu quero ser sucinta, não quero me demorar muito para você ficar com o rema, tá? Parte do rema de tudo aquilo que foi liberado na nossa conferência profética para mulheres. Então, Sara, dentro desse cenário, ali em Gênesis 16, dá ao seu marido a concubina. Por quê? Ela está ali vivendo um conflito. Na verdade, eu sou estéril. Na verdade, eu acho que Deus se esqueceu. Na verdade, eu acho que Deus é como o homem. Ele liberou uma palavra, mas eu acho que Ele não vai cumprir. Todas as vezes que nós somos gerenciadas pelas nossas emoções, nós produzimos frutos das nossas emoções. E se você for mais profundo, dos nossos próprios desejos, isentando, querendo paralisar os céus de cumprir também os seus propósitos. Eita glória! Você foi escolhida para viver um propósito de Deus dentro de uma aliança. Não permita os conflitos emocionais, o cansaço, a frustração, sabe, te impedir de viver o propósito, porque o propósito é muito superior daquilo que eu ou você pedimos, desejamos ou imaginamos a nosso próprio respeito. Então, Sara que arquiteta, planeja algo que no seu tempo era cultural. Então, assim, para muitos, ela cometeu um equívoco. Em que sentido? Para mim, é saudável. Em não ter fé, em não ter maturidade nas emoções, em desejar mais o propósito de Deus. Porque aqui está muito claro nessa passagem. Ela queria tanto ter um filho, não é assim? Às vezes você quer tanto já viver as promessas, às vezes você se vê, mas ainda tem que esperar por causa do processo gestacional. E aí você acaba entrando em conflitos, e esses conflitos te levam a ter experiências dentro da vontade permissiva do Senhor. Foi isso que aconteceu com Sara. E entrar na vontade permissiva aqui nesse contexto nos trouxe consequências terríveis. Mas isso não quer dizer, volto a dizer, Sara passou tudo isso com Deus. Sara passou por toda essa disfunção dentro de uma aliança. Porém, teve consequências. E até através das consequências, levou aquele casal a crescer. E não só se tornarem pais de Isaac, mas pais de nações. Para abençoar e amaldiçoar aqueles que ousariam se levantar contra esse povo, contra essas pessoas que estão dentro dessa aliança. Então, às vezes, o processo gestacional vai provocar dores, desconfortos, situações onde nós, mulheres principalmente, queremos botar a mão, queremos fazer do nosso jeito, mas ei, ouça a voz do Espírito Santo, leia as Escrituras,
Busque ruminar os princípios, busque autoridades, busque pessoas predestinadas para te gerar nesse processo. E tem algo aqui que eu quero que você pense bem sobre isso. Pessoas maduras não vão ter dificuldade de te gerar para ser maior que ela. Ei, presta atenção nisso. Dentro dos nossos relacionamentos, nós temos condição de fazermos escolhas com quem devemos caminhar, com quem Deus tem predestinado para liberar unção, para liberar ensinamento, para liberar cuidado, acolhimento. Quantas aqui já não passou por situações que no choro, na luta, tem até mais de uma mentora, tem até mais de um líder sobre ela. Mas quando chega o momento da promessa, quando chega o momento do êxito, ei, onde estão essas pessoas? A inveja, o ciúme, às vezes nos impede também de sermos geradas de maneiras saudáveis. Olha só, vocês vão entender o que aconteceu com Sara aqui. Sara, as escrituras nos deixam clara que ela era meia-irmã de Abraão, seu amado. Então, a gente já tem a ideia, o ambiente que ela foi gerada. Repetir a cultura do ambiente onde ela foi gerada não era realizar um delito. Muito pelo contrário, era ter zelo pela extensão, pela descendência do seu marido. Ali quando Sara se dá, olha, mulheres maduras, quando você vai para a profundidade, sua mente se abre, seus olhos se abrem. Sara, pela preocupação, pelo discernimento de entender que na demora precisava-se haver a extensão da genealogia do seu marido, doa a serva. Coloque em prática o concubinato. Eita glória! Eu estou aqui em Corumbá em missão e começou a cair uma chuva maravilhosa. Amém? Receba aí. Chuva é como uma palavra que está sendo liberada. Amém? Chuva é ter sobre nós os céus abertos. Amém? Eu tirei esse tempinho aqui para estar aqui com você, liberando parte, você que entrou aqui agora na live, de tudo aquilo que Deus liberou na conferência. Então, mulheres maduras têm uma visão mais ampla. Então, também, Sara, por entender quem era Abraão, por entender que Abraão tinha sido separado para ser pai de um povo, ela coloca em prática o concubinato. Então, na superficialidade, a gente vai ver o campo das emoções e trabalhamos com o campo das emoções. Porque a gente não pode anular aqui a humanidade daquela mulher. Então aprendemos com essa mulher a não entrarmos e não deixarmos nossos desejos nos levar à vontade permissiva de Deus. Porque o que é viver, igreja, a vontade permissiva de Deus? É Deus permitir que a gente viva as nossas escolhas e colher os frutos das nossas escolhas. Deus nos ama tanto que quando temos fé e liberamos palavra, Ele materializa aquilo que sai da nossa boca. Deus, Ele tem um zelo com seus princípios. O que sai da nossa boca para Deus é vida. O que plantamos, o que liberamos como semente é vida para Deus. Deus não viola esse princípio. Então Sara entra no concubinato. Amém? E a palavra vai nos deixar muito claro as consequências desse concubinato. Quem ela gerou? Ismael. Quem Ismael representa nos dias atuais contra Israel, contra a igreja? Ei, vale a pena não violar os princípios. Ei, vale a pena aprender com Sara aqui. Por mais que a nossa vontade seja boa, os nossos pensamentos sejam agradáveis à nossa maneira de ver o quadro e a situação que de repente estamos vivendo, será que é o que Deus tem escrito? Será? Mas olha só, Sara foi criada dentro do concubinato, porque a palavra vai dizer que ela era meia-irmã. Então a gente tem que abrir a nossa mente. Se ela era meia-irmã, tudo bem repetir a cultura, tudo bem colocar em prática a tradição. Mas na nossa limitação, Deus quer nos levar um pouquinho mais profundo. Amém? Vamos falar um pouquinho de ventre que gera no espírito, de ventre que tem sido predestinado também, como foi Sara, debaixo dessa aliança, debaixo dessa bênção para gerar para o céu. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você tem permitido, sabe, através das frustrações, ou pela prova do tempo, ou por circunstâncias adversas,
impedido você gerar como Sara. É para você pensar. Quantas vezes você sentiu vontade de abortar a missão? Quantas vezes no processo gestacional você, não, essa missão não é para mim, essa missão é para pastora tal, esse chamado é para profetisa tal. Quantas vezes, como Sara, você se viu como a esquecida? Porque perante os homens isso pode se dar, mas não perante a Deus. Não perante os olhos de Deus que estão sobre nós. Quantas vezes eu e você passamos por esses altos e baixos, onde para nós era melhor tirar a mão do arado. Para nós era melhor colocar o projeto, o sonho dentro da caixinha, dentro da gaveta. Ei, não vem abrir não, profeta. Tô bem assim. Não vem cutucar com cutelo profético não. Melhor é estar onde eu estou. Ei, presta atenção. Essa mulher, ela teve que ser corajosa para saber lidar com as consequências depois do ato. A palavra vai dizer que as consequências foi lançar Agar fora do arraial. Mas aprendendo com Sara, eu entendo que, mesmo com os nossos erros, Deus nos chama para aprender com eles. Amém? E não levar outros sofrerem danos por causa da nossa desobediência ou por causa dos nossos conflitos. Agar, escolhida por Sara. Sara era sua ama. Sara era sua líder. Sara era a esposa. E mulher, você que é líder. Amém? Se permita ser gerada para poder gerar com sanidade, com equilíbrio, com sabedoria. Ei, porque somos a representação, amém? Do reino de Deus. Somos esse ventre, amém? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vários filhos aqui do Sarando a Terra Ferida, ô glória. Vem comigo, né? Vem comigo aí também, liberando a sua experiência, compartilhando aqui conosco, né? De repente, a fase que você está passando no seu gerar, na sua identidade, nos propósitos que Deus tem sobre você, na sua missão. Então, voltando aqui, trazendo esse contexto, através dos atos de Sara, nós temos muito com que aprender aqui. Não transferir a promessa por causa dos nossos desequilíbrios emocionais. Não abrir mão de tudo aquilo que saiu da boca de Deus. Às vezes o que sai da boca de Deus, para você aí que está me ouvindo, parece ser loucura. Pareceu ser loucura para Sara. Volto a falar aqui. Ela era avançada de idade e ela era estéril. Amém? Porém escolhida. Ei, se você entendeu que você é um escolhido, que você é uma escolhida de Deus, nada, nenhuma situação vai impedir você de viver aquilo que saiu da boca de Deus. Então tá aí toda a diferença. A pessoa que você escolhe ou que é revelada a você para te gerar, vai trazer essas conexões dos céus para você dentro do seu destino. Faz toda a diferença. Amém? Sara tinha a voz do seu marido. Seu marido era um homem temente a Deus. Volto a dizer aqui. Quando Abraão, não mentiu e nem teve medo. Se você for estudar no original ali da raiz, Abraão protegeu. Sara, aqui no original, queria estender a genealogia do seu marido. Houve morte ali em Sara. Houve morte, porque vida era gerada do seu próprio ventre. Mas o que prevaleceu? O propósito. Se você olhar de uma maneira madura os princípios da palavra, na origem você vai discernir. Puxa, profeta, quantas vezes eu olhei para essa passagem de maneira emocional e limitada, olhando para Sara dessa forma. Quantas vezes? Eu, muitas vezes. Olhando para Sara, e me vendo nela, Nossa, Deus, como é ser egoísta, Querer primeiro viver os meus desejos, primeiro querer viver os desígnios, na minha particularidade, não olhando para o propósito, não olhando para o legado que eu tenho que deixar, não olhando para a responsabilidade que eu devo ter dentro da minha missão. Quantas vezes isso aconteceu comigo?
Muitas vezes. Muitas das vezes eu fui egoísta, sabe? Em buscar Deus e querer gerar só aquilo que eu queria. Muitas das vezes eu me pus assim, dentro do meu casamento, com meus filhos, dentro dos empreendimentos, né, que eu tinha. Eu o buscava para gerar aquilo que eu queria. Paulo fala, né, frutos do ventre, que quer dizer frutos daquilo que a gente quer, tão somente olhando para nós, né? Essa natureza que existe em nós, caída, egoísta, que olha só para si, né? Quantas vezes eu olhei para Sara só nesse nível, mas quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente dá lugar para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos leva às profundezas da sua palavra. Então, se você for para a raiz, Sara que estava pensando em Abraão, ali houve morte em Sara. Sara que estava entendendo que Abraão tinha sido escolhido para ser um líder, para o nome dele ser estendido para as nações. Ela não estava olhando para ela. Quando a gente amadurece, a nossa maneira de olhar para as escrituras mudam. A nossa maneira de nos relacionar com Deus muda. Ei, não se veja pequena, você não é um erro. Se você foi escolhida dentro dessa aliança, você vai gerar. E vai gerar os frutos do propósito. E vivendo o propósito de Deus, você também vai viver as suas promessas na sua vida pessoal. Você também vai viver as suas promessas com a sua família. Porém, o propósito de Deus é que vai te levar a viver tudo isso de maneira plena e memorável, como foi Sara e Abraão. Então, olhar para Abraão aqui, não mentindo e não tendo medo. Amém? Na origem, Abraão estava protegendo. Porque Sara não era só a sua prometida, era também sua meia-irmã. Então houve também aqui uma morte em Abraão. Porque ele teve a revelação da cultura. Você é muito linda, você é muito preciosa. O rei tem direito de te tomar para ele. Olha só. Ele discernindo que com ela viria a promessa, viria os desígnios do Senhor, não só para ele, mas para o povo dele, para Israel. Ei, precisamos crescer, precisamos deixar de ser medíocres, precisamos deixar, sabe, de ter essa visão a nosso próprio respeito, tão limitada, tão pequena diante desse Deus, que desde Abraão já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então a gente aprende aqui com Abraão. Ele protegeu, ele não mentiu, ela era meia-irmã, e ele protegeu. Tá entendendo? Sara que tão somente não nos deixa o testemunho da sua humanidade, seus limitadores, mas deixa aqui também esse nível de morte pelo propósito. Ali ela decidiu, quando ela, sabe, se deu a essa situação cultural, que não quebrava, volta a dizer lei, na época não tinha lei, concubinato era uma cultura, amém? Ela aqui também estava pensando no seu marido. Ela também estava aqui pensando que do jeito dela, da maneira dela, sabe, errar até pensando em estar fazendo algo bom. Meu Deus, quando a gente chegar nesse nível, levou ela a viver as consequências, amém. Mas como se tornar sábia sem errar? Como se tornar sábia fora de Deus quando erramos? Porque tem uma diferença, né? Nós somos limitados, a palavra vai dizer que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu creio que todas as vezes que nós levantamos, né, de quedas, que frustrações emocionais nos causa, nós levantamos diferente. Nós nos levantamos com a nossa identidade na origem. Eu sempre falo sobre isso. Nós precisamos sim buscar a luz das escrituras através, sabe, dessas pessoas que tiveram essas experiências com Deus no seu tempo. Porque nesses ambientes, nessas profundidades da palavra, nós vamos ver quem nós somos, como Sara, em outra live aqui eu vou liberar, entendeu a graça que recebeu, entendeu quem ela era, ela não estava isenta, fora da aliança, mas ela se colocou por um propósito maior. Deus fez ela entender que ela fazia parte também, que ela também era um ventre. Amém? Depois dos erros, depois das disfunções também na sua limitação emocional. Eu vou dizer aqui, ela errou, né? Trouxe consequência? Trouxe, mas em Deus, essa mulher foi abençoada para se tornar mãe de nações, não só do fruto do seu desejo, não só fruto da tua vontade, não só para cumprir uma cultura, porque naquela época não gerar era não ser agraciada por Deus. Então mulheres, sabe, estéreis naquela época eram mulheres que não carregavam a bênção do Deus de Israel. Então preste atenção, não transfira
no processo a bênção, a promessa de Deus. Ei, não lance fora no processo, mesmo no desconforto gestacional, né? no ciclo gestacional. São vários picos que um ventre sofre, né? Vontade de rejeitar, azia, desconforto, dores, insônia. Meu pai, é tanta coisa que se dá. Ei, aquieta-te. De repente, ai, profeta, eu não tenho uma gestora para me ver maior que eu, da forma que eu me vejo. Eu não tenho essa mulher que acredita em mim. Eu não tenho essa mulher que se alegra quando Deus revela quem eu sou, onde eu vou chegar. Eu não tenho sobre mim essa pessoa. Ore, porque Deus vai te revelar. Se está demorando chegar um ventre até você, porque é questão de Deus te revelar. Eu costumo dizer que paternidade é revelada. Não é aquilo que eu acho que é bom para mim, pelo perfil, sabe? Não. Claro que, no mínimo, ela tem que ter ética, no mínimo, ela tem que ter postura, no mínimo, ela tem que ter vida com Deus, no mínimo, ela tem que carregar experiências, no mínimo, a gente tem que olhar os frutos, não só enquanto ela está tendo êxito, mas principalmente quando ela está atravessando desertos. Quem é você quando está atravessando o deserto? É a que continua adorando a Deus? Ou essa Sara frustrada e caída que transfere? Entende? Então ore, porque Deus vai trazer, porque é desenho de Deus. A palavra vai dizer, tá? Através das cartas de Paulo. Paulo aqui está instruindo a igreja, tá? Que Deus levantou uns a apóstolos, outros a profetas, outros a pastores, né? Outros a evangelistas. Para quê? Para que haja crescimento. É um cobrindo o outro, é um servindo o outro, é outro consolidando o outro, sem precisar ter inveja, sem intriga, porque cada um está entendendo a sua identidade. Então quem é a mulher hoje no corpo de Cristo para mim? É o ventre. E dentro do ventre que vai te gerar, você vai descobrir quem você é. Como Sara, na próxima live, eu vou dar continuidade, descobriu quem ela era. Mas sem ter os olhos revelados, de que forma ela foi conduzida? Tendo um bom pensamento em relação à promessa do marido, mas se isentando. Sabe? Não se vendo parte de tudo aquilo que Deus tinha feito através da aliança de Abraão com Sara. Deus não faz promessa com ninguém fora de uma aliança. A igreja começou aí, amém? Dentro de uma aliança. Então que o Senhor Jesus possa te levar a refletir. Primeiro, quem você é em Deus. Segundo, se você não tem alguém para te gerar, para acreditar em você, para te estender a mão, não só quando as coisas estão difíceis, mas quando você está próxima, está perto de viver as grandes promessas. Sabe aquele momento que Deus vai fazer comigo, com você, porque esse momento está chegando. Deus estendeu o nosso ventre e nos colocar como abençoadoras sobre a terra. Sabe? Esse tempo está chegando, receba aí, esse tempo está chegando. Você não foi escolhida só para viver os frutos do seu desejo. Amém? Você foi chamada também para viver o propósito de Deus. Então, presta atenção nisso. Descobrir quem você é. Ter o seu ventre revelado. E se permitir dentro do processo. Errando ou acertando. O propósito é maior do que os nossos próprios desejos. Então eu quero aqui profetizar que nada vai te impedir de viver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você foi colocada no meio dos seus para ser esse ventre. Ai, profeta, mas o que eu estou passando? Ei, você não foi chamada para andar por vista. Como Sara aqui, estamos aprendendo. Você também não foi chamada para andar por sentimentos. Você foi chamada e chamado para ser conduzida e conduzido pelas palavras que saem da boca de Deus. Então eu libero as bênçãos de Abraão sobre você. Você é bendita, você é frutífera. Você foi separada por Deus para ser um ventre, para prosperar de toda forma, para todo lado, de todas as maneiras. Não aborte a promessa. Não aborte o processo. Amém? Deus te abençoe. Agora em julho, amém? Logo eu vou estar falando da data aqui. A nossa próxima conferência, de 2 em 2 meses. Chama as amigas, chama as meninas, chama as jovens, chama as líderes que estão passando por lutas, que estão solitárias, que estão
sabe, de uma certa forma enferma, amém? Paralisadas, ei, permita Deus também te usar para gerar, amém? Então aqui eu quero, sabe, te levar a discernir algo. Preste atenção nisso, é difícil, não é fácil o que eu vou te falar. Sara não conseguiu discernir isso naquele tempo. Se Sara tivesse dado acolhida para Agar, porque depois Sara teve ciúmes, Sara teve inveja, você está entendendo? Se Sara aqui nesse cenário tivesse decidido ser madura, ir na contramão dos seus sentimentos, de repente, não só ela, como toda Israel não estaria passando pela perseguição que passa até a volta do nosso Messias. De repente o cenário teria sido outro. Ei, obedecer dói menos. Ei, obedecer é acelerar a promessa. Ei, obedecer e entender esse processo que precisamos. Eu tenho a minha apóstola, eu tenho a minha paternidade para tocar na minha humanidade, para tocar nos meus limitadores, para falar: Andréia, vamos, Andréia, rompa. Você já chegou nesse nível, mas Deus tem mais para você. Ei, meninas, é tão bom, demorou chegar, sabe? Para muitos que estão à minha volta, mas Deus recolhe a minha primeira gestora, a minha primeira mentora, e não demorando muito, coloca apóstolos sobre a minha cabeça, para cuidar de mim, para me consolidar dentro daquilo que Deus tem para mim. Então, essas verdades que eu senti no meu espírito aqui, de estar compartilhando com você, é necessário sermos um corpo. Não permita que as frustrações ou a situação que você esteja vivendo hoje te impeça de ser corpo. Amém? Você foi chamado para ser o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, Deus vai te revelar a gestora. Amém? Eu tenho muitas filhas aqui, que está aqui, meu filho Lucas, beijo, meu filho, que andam comigo, que já estão vivendo aí a promessa, né, Dani? Já está aí com a nossa Esther, né, Dani, nos braços, vendo a promessa. Quanto essa menina cresceu. Dani, um beijo aí para você, minha linda. A Dani é uma jovem, uma adoradora, que venceu o deserto, que venceu lutas, tentações, perseguições, e ouviu a voz da gestora, e ouviu a voz dos céus, e hoje ela está vivendo a promessa, ela está vivendo a promessa. Ela não está tão somente vivendo um fruto do desejo do coração dela, não, até porque tudo isso se deu num momento muito difícil da vida da Dani. Então a Dani aqui logo também vai estar mentoreando, vai estar gerando jovens, mulheres, porque é escolhida para ser Sara. Então vem com a gente, amém? Vem com a gente. Quando somamos, quando entendemos o que é ser corpo, temos a condição nas emoções e no espírito de gerarmos de maneira saudável. E gerando de maneira saudável, não violamos princípios. E quando não violamos princípios, não temos as consequências como pedra de tropeço. Nos fazendo impedindo de chegar na promessa? Não. Mas retardando, trazendo lutas desnecessárias. Então que Deus te abençoe com essa live. Amém? Que Deus faça você ser mais do que frutífero. Ser aquela também que vai gerar. Gerar, porque está se permitindo ser gerado. Deus te abençoe. Amém? Shalom, shalom.